Louvado seja o nome do Senhor. Você talvez não sabe mais o que fazer, aleluia, diante das circunstâncias desesperadoras que têm se levantado, aleluia. Glória a Deus. A lógica parece que está contra você, mas eu sei que o Senhor, aleluia, o Senhor está de prontidão esperando, aleluia. O Senhor está de prontidão esperando os teus joelhos no chão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, desta palavra, nós iremos aprender 3 lições, na qual, aleluia, o crente vai obter para poder vencer as suas batalhas. Nós vamos aprender 3 lições com essa palavra de Josafá. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a receita da vitória? Alguém sabe? Aleluia. A receita. Qual é a ação? O que nos leva a uma grande vitória? O que nos leva a triunfar? Aleluia. Quando nós olhamos a multidão de problemas, quando nós olhamos aquela situação, aleluia, e você vê que não tem saída, o que fazer no momento desse? Porque Josafá estava enfrentando um problema que era superior às suas forças. O seu exército era menor em quantidade. O outro exército que estava ao oposto era maior em número, era gigantesco, era incomparável, era inumerável. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes essa é a estratégia que o inimigo tem contra a vida do crente. Aleluia. Ele nos coloca em situações que quando nós olhamos com os olhos carnais, quando nós olhamos da nossa perspectiva humana, aleluia, nós não encontramos saída, nós não vemos uma solução, não há uma luz no fim do túnel. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que não há caminho que o Senhor não possa abrir, e não há porta que o Senhor não possa abrir na tua vida, aleluia, para que você venha contemplar essa vitória, mesmo que por um instante, mesmo que de longe, aleluia, você possa almejar, e assim a tua fé venha ser acrescida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como reverter uma situação tão desesperadora? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fazer dobrar o joelho. Aleluia. Nós devemos entender, aleluia, que quando essa situação se levanta contra a nossa vida, não é para que você venha parar, não é para que você venha desistir, não é para que você venha morrer ali sem ter uma atitude, não, aleluia. Essa situação é para fazer com que você venha se dobrar diante do Senhor, aleluia. É para fazer com que você venha, aleluia, se humilhar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando devemos orar? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nesse texto nos apresenta pelo menos 3 razões. E a primeira razão que eu quero trazer para a igreja nessa noite é quando o inimigo nos ataca. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o inimigo nos ataca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josafá, ele convocou a nação, aleluia, para orar no período em que o cerco da ameaça estava ao redor. No momento em que ele estava sendo atacado, aleluia, no momento em que o inimigo orquestrava um ataque sobre aquela nação, aleluia, é o momento certo para você, aleluia, fazer com que o inimigo bata em retirada. O momento certo para que você comece a orar é no momento em que o inimigo tem se levantado para te atacar, aleluia. É o momento certo, é o momento oportuno, aleluia. É o momento em que Deus está te chamando, aleluia, para colocar os joelhos no chão, para se dobrar diante do trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos sendo atacados também.
O mundo está invadindo as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. A internet tem dominado, tem trazido tudo para dentro dos nossos lares, a televisão. O mundo tem entrado. O inimigo das nossas vidas tem entrado, aleluia. Não só dentro dos lares, mas também dentro da igreja, aleluia. O modismo, aleluia. A mistura, o engano, aleluia. As falsas profecias. É isso que o mundo tem colocado dentro da igreja. O inimigo sorrateiramente, ele tem colocado heresias. O inimigo sorrateiramente, ele tem enganado muitos. Estamos andando, aleluia, dia e noite, meditando na palavra, andando em conformidade com as ordenanças que Deus nos deixou na sua palavra. E foi o que Josafá fez, aleluia. Josafá, ele convocou, aleluia, aquele povo, aleluia, a adorar. Ele convocou aquele povo, aleluia, a conhecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi descrito nessa noite, a palavra de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós bem sabemos, meus irmãos, que o inimigo ele tem nos cercado por todos os lados. Aonde quer que o crente vá, aleluia, o inimigo ele está ao derredor, aleluia. Ele tem observado a conduta, ele tem observado a postura, ele tem observado os teus planos, ele tem observado aquilo que tu tem falado, aquilo que tu tem proferido, ele tem observado, aleluia, a maneira como tu anda, a maneira como eu me comporto. Não é somente na igreja, é no trabalho, é em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando estamos com medo, a Bíblia vai dizer que Josafá ele teve medo e buscou o Senhor. O medo não o afastou de Deus, mas o levou para perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O medo muitas das vezes nos faz nos acovardar. Aleluia. Dependendo da situação, às vezes nos tornamos covardes. Louvado seja o nome por causa do medo, aleluia. Mas o medo no qual esse homem sentiu, aleluia, fez ele, aleluia, procurar estar mais perto do Deus vivo, aleluia. Esse é o medo que nós devemos ter, é o medo que nos faz a chegar na presença de Deus. Glória. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O medo não pode te afastar de Deus, aleluia. O medo não pode te fazer distanciar da presença de Deus. Não, aleluia. O medo que você tem do inimigo, aleluia, é para que você se achegue debaixo das asas daquele que te guarda. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração, aleluia. Quando não sabemos o que fazer, aleluia. Josafá ele fez uma confissão sincera com estes elementos. E estes elementos que eu quero trazer para a igreja é o sentimento de fraqueza. É o primeiro sentimento que Josafá teve naquele momento. Sentimento de fraqueza. Que muitas das vezes nós posturamos, né? Aleluia. Diante do inimigo, diante de uma situação, às vezes nós, né? O irmão cumprimenta, fala conosco, está tudo bem, meu irmão? Nós dizemos, sim, meu irmão, está tudo bem. Mas às vezes nós sabemos que nós estamos quebrados. Às vezes nós estamos ali só pela graça. Né? Nossa pastora sabe. Né? Senhor, eu reconheço. Eu preciso de Ti. Não há forças em mim, ó Pai. Como que eu vou, aleluia, lutar com esse inimigo? Que é maior em estatura, em quantidade, em número. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que nos guarda, Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos capacita diante da nossa fraqueza. Ele nos fortalece o nosso espírito. Ele nos faz caminhar sobre os caminhos que muitas das vezes está cheio de pedra. Aleluia. Os caminhos às vezes está turvo. Às vezes os caminhos estão deslizante, mas o Senhor, Ele está ali nos segurando, aleluia, porque Ele sabe que nós somos fracos, aleluia, mas o Espírito do Senhor é poderoso, o Espírito do Senhor nos fortalece, o Espírito do Senhor, aleluia, nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Quando nós fazemos uma campanha de oração, por exemplo, eu não sei se isso acontece aqui, porque aqui é casa de orações, então eu creio que toda a igreja se reúne para orar, aleluia, para interceder por alguma situação, por alguém que necessita, que precisa. Mas muitas das vezes hoje a gente tem dificuldade na igreja. Quando a gente faz uma convocação aos ministros, e aí a gente fala para toda a igreja, olha, nós precisamos organizar aí um culto de oração, um período de oração, um monte, e hoje nós temos dificuldade que as pessoas venham em massa, que enche a igreja. Não tem. As pessoas têm dificuldade de buscar o Senhor em oração. Ninguém mais tem o prazer de estar na casa do Senhor para orar, aleluia, para jejuar ao Senhor, para se manter, aleluia, buscando o Senhor na graça, no conhecimento, na verdade, para buscar uma intimidade contínua. Glória! Glória a Deus. E hoje nós temos essa dificuldade. Infelizmente, meus irmãos, quando é convocado a igreja para orar, a gente tem dificuldade de reunir aquelas pessoas, né? Mas se você chamar para um churrasco, vai todo mundo. Glória a Deus. Mas a gente tem essa dificuldade de convocar a igreja para se colocar de joelhos, para buscar a face do Senhor, aleluia. Porque muitas das vezes a igreja não está ligada, ela não está entendendo o perigo eminente que está ao nosso derredor, aleluia. Às vezes a igreja não compreendeu ainda que o inimigo está à espreita, aleluia, que as situações se levantam e que a igreja precisa se unir, aleluia, em oração, em adoração, em jejum, aleluia, em unidade de espírito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pense Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá vai se colocar de pé, aleluia, e vai reconhecer aquele que tem todo o poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mesmo diante da quantidade de inimigo que estava posto, Josafá, ele não vai mais dar crédito àquela situação. Ele não vai mais fixar a sua mente naquilo, não. Aleluia. Ele vai se colocar de pé e ele vai começar, aleluia, a adorar ao Senhor. Ele vai começar a reconhecer a grandeza do Senhor, quem Ele é, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória! Ele vai se perguntar: não és tu o Deus dos céus? Aleluia. Não é uma dúvida. Ele tem a certeza. Ele está só
tendo a confirmação, eu sei que tu és o Deus que estás nos céus, aleluia, aquele que está assentado em um alto e sublime trono, aleluia, com a visão de Isaías, aleluia, no capítulo 6, oh glória, o Senhor, ele permanece no trono, aleluia,